E aí pessoal, meu nome é Alan e hoje eu vou falar um pouquinho aqui para vocês sobre energia térmica. O que vem ser a energia térmica? Ela é uma forma de energia relacionada à temperatura dos corpos, ou seja, é um tipo de energia, né, das energias que nós temos aí, que ela está relacionada principalmente à temperatura dos corpos. Ela também vai estar relacionada ao calor. A gente vai ver isso mais para frente, tá certo? Bom, e o que vem ser a temperatura? A temperatura é a grandeza física que mede a quantidade, né, o grau de agitação das moléculas, tá certo? Num determinado corpo ou no ambiente, tá bom? Como assim é a grandeza que mede a agitação das moléculas? Pronto. Aí eu trouxe aqui agora alguns exemplozinhos que estão relacionados a termômetros, tá bom? Que medem a temperatura. Aqui nós vamos ter esse primeiro termômetro, tá bom? Que ele vai estar medindo aqui nessa nesse tubinho aqui, tá certo? Do termômetro, entre 0 e 50 graus Celsius, tá bom? Mais ou menos aqui 30 graus Celsius, ou seja, é uma temperatura ok, tá bom? 30 graus Celsius. Vamos tomar ela de base. Aqui a gente pode ver que as partículas estão um pouco agitadas, tá bom? Mas elas ainda estão juntinhas, tá certo? Aí a gente vai agora para o segundo exemplo, tá bom? Que a gente já vê aqui que já atingiu a temperatura de 50 graus Celsius, tá certo? Aqui as moléculas já estão mais soltas, mais separadas e também estão mais agitadas. Tudo bem. No terceiro termômetro, marca aqui 100 graus Celsius. Tá certo, pessoal? Então a gente já pode perceber que as partículas elas estão muito agitadas, elas já não mais conseguem ficar tão juntas uma das outras como no primeiro termômetro. Então o que, é que a gente pode concluir com isso? Que quanto mais alta for a temperatura, mais agitadas vão estar as moléculas, tá certo? E agora também eu trago exemplos de temperatura de lugares, tá bom? Aqui, por exemplo, a temperatura de Belo Jardim na quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020, às 16 horas. Belo Jardim aqui vai estar marcando em média 28 graus Celsius, tá certo? É um exemplo de temperatura aí. Já outro exemplo, que é um dos maiores exemplos que a gente tem assim de temperatura, que a gente pode ter acesso, é ao Sol, tá certo? A temperatura do Sol vai estar aí em torno de 5.505 graus Celsius. Então é bem quente quando a gente vai comparar a temperatura de Belo Jardim, por exemplo, tá certo? Pronto. O que é calor? Calor nada mais é do que a transmissão dessa energia térmica de um corpo para outro. Como assim? O calor, representado aqui na setinha, vai estar como os raios do Sol que saem do Sol aqui e atingem, por exemplo, essa personagem aqui do GIF, tá certo? Então, o calor ele não está no Sol e ele também não vai estar na pessoa. Os dois vão estar com energia térmica e temperatura, tá certo? O calor vai ser a partir do momento que sair do Sol e antes de chegar na menina aqui do exemplo, tá bom? O calor vai ser a transmissão da temperatura, vai ser o transporte, tá certo? O Sol possui energia térmica e uma temperatura muito alta. Então, ele transmite essa energia térmica até os outros lugares, por exemplo, a Terra, nosso planeta, e vai chegar aí nessa personagem que está no exemplo, tá bom? Então, o calor vai ser a transmissão dessa energia térmica e dessa temperatura. O calor não vai estar no Sol e nem vai estar na pessoa. Quando a gente diz assim, eu tô com calor, eu tô com calor, não é uma expressão muito certa falar, tá certo? O mais certo é dizer que a gente está recebendo muito calor, tá bom? Esse é o mais certo. Quando o calor ele chega na gente ele se transforma em temperatura e energia térmica. Então ele deixa de ser calor a partir do momento que ele chega na gente. Tudo bem? Então o calor ele vai ser a transferência de energia térmica. Ok? Aqui a gente tem mais um exemplozinho, tá bom? Falando de transferência. Ó, aqui o calor vai ser a transferência de energia térmica de um corpo para outro, tá certo? A gente vai ter aqui um exemplo quando a gente coloca a água para esquentar, tá certo? E ela começa a ferver. O que acontece aqui? Bom, aqui a gente pode observar três pontos, né? O fogo, a panela e a água, tá certo? Vamos conversar um pouquinho sobre esses três. O fogo, ele vai ter aqui uma energia térmica bem alta, bem elevada. Consequentemente, vai ter uma temperatura bem alta também. Tudo bem.
A panela vai ser feita aí geralmente de alumínio e ela vai ter uma temperatura bem baixa em consideração ao fogo, tá certo? E também a água, que vai ter uma temperatura aí mediana, por questão de estar aqui no ambiente e pode ter levado também alguns raios do sol, dependendo de onde você vai pegar essa água, tá certo? Então essa água vai estar aí na mediana, tá bom? A panela vai ser a que vai ter menor temperatura, o mais frio, né? E o fogo vai ter o que vai ser o que tem maior temperatura. Tudo bem. Como a água ferve, tá certo? Primeiro, o fogo que tem muita temperatura, tá certo? Tem muita energia térmica, vai transmitir para a panela em forma de calor essa energia térmica, tá certo? Então, essa panela, ela vai absorver, tá bom? A energia térmica que vai vir do fogo em forma de calor. Então, essa panela vai absorver essa energia térmica, tá certo? Quando a panela tiver com a energia térmica e com a temperatura mais alta do que a água, a panela vai começar a transmitir calor para a água, tá certo? Em forma que vai chegar na água o calor e vai se transformar em energia térmica e vai aumentar a temperatura da água também. Então a gente tem aqui o fogo que vai transmitir calor para a panela vai aquecer, vai aumentar a temperatura, tá certo? Quando ela estiver com a energia térmica bem alta, ela vai começar a transferir para água em forma de calor, que vai absorver esse calor. Quando chegar na água, vai se transformar em energia térmica e vai aumentar a temperatura da água, tá certo? Então é sempre dessa forma. Vai estar transferindo de um corpo para outro, tá bom? Vai sair de uma energia térmica, vai percorrer por forma de calor, vai chegar no outro, o calor, e vai se transformar novamente em energia térmica. Tudo certo? Aqui eu ainda tenho mais dois exemplos que a gente usa bastante no nosso cotidiano, que é o ferro de passar e é o chuveiro elétrico. E eles são exemplos de transferências de energia também, tá certo? De diferentes tipos de energia. Aqui, por exemplo, da energia elétrica para a energia térmica, e vai ser transformado em calor. Como é que isso ocorre? Tanto o ferro de passar quanto o chuveiro elétrico tem um aparelho, tá certo? Um dispositivo chamado resistor. Esse resistor é como um circuito, tá bom? E ele vai pegar a energia elétrica e vai transformar em energia térmica, tá certo? Ou seja, toda a energia elétrica que for chegando no resistor, ele vai começar a aquecer, vai aumentar a temperatura e vai transformar essa energia elétrica em energia térmica. Quando ele estiver bem quente, ele vai transmitir essa energia térmica em forma de calor, tá bom? E aqui no caso do ferro de passar, ele vai transmitir essa energia térmica que está no resistor e vai passar em forma de calor para a placa de ferro que fica aqui na base inferior do ferro de passar, tá bom? Sempre vai ser do que tiver mais temperatura para o que tem menos temperatura. Então, quando o resistor aquece e fica com uma temperatura mais alta do que aqui a placa de ferro, vai começar a aquecer a placa de ferro também por calor. A placa de ferro recebe o calor, transforma em energia térmica, aumenta a temperatura e aquece. Assim a gente consegue passar a roupa de boa. O que acontece com o chuveiro também é muito parecido, tá bom? Só que aí que em vez de aquecer a placa de ferro, vai ser aquecida a água, tá bom? Aqui a gente consegue ver com detalhes como é o resistor do chuveiro elétrico, também chamado de resistência, tá bom? Por algumas pessoas aí popular. Então, vai chegar aqui energia elétrica aqui no resistor. Essa energia elétrica vai ser transformada em energia térmica, tá certo? Então vai aquecer bastante, vai aumentar a energia térmica, vai aumentar a temperatura. Quando tiver bem alta a temperatura, vai começar a transferir essa energia térmica, ou seja, essa temperatura em forma de calor para a água, tá bom? Porque não é do que tem mais energia térmica, mais temperatura, porque tem menos. Então, quem vai estar aqui transitando aqui no meio desse circuito? A água. Então, quando aqui aquecer e a água estiver passando por aqui, a água vai absorver o calor que está ali. Porque o resistor vai falar, vou jogar calor para esse meio aqui, tá certo? Quem passar por ali vai receber o calor e vai aquecer. Então, quem passa por ali é a água. A água passa, recebe o calor, transforma em energia térmica e aumenta a sua temperatura, tá certo? Bom, pessoal, por hoje foi isso, essa revisãozinha aí de energia térmica, tá bom? Continue estudando, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. Qualquer dúvida, pergunta ao professor, responda as suas tarefas direitinho. E é isso. Tamo junto.